Vamos fazer a partir de agora. Nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 13. Hebreus capítulo de número 12. Se você for para o final da Bíblia em Apocalipse e voltar ao contrário, então, voltando ao contrário, depois de Tiago se encontra Hebreus. Pai, a tua palavra ser ministrada, precisamos da graça da interpretação dela e do ensinamento que provém do Senhor. Que as nossas mentes estejam cativas à mente de Cristo para compreendermos qual seja a profundidade, a largura, a altura, para a glória e louvor do teu nome em relação à tua palavra, e assim já te damos graças. Amém. Portanto, eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistirem até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para que assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manto não se desvie, antes seja curado. Amém. O escritor de Hebreus, ele vai comentar nesse capítulo número 12, dessa leitura que a gente fez, até o versículo de número 13, a respeito de um Deus que é um Pai maravilhoso, eterno, e que disciplina os filhos, ensinando a eles o caminho que devem seguir, andar e trilhar. E então ele já começa no versículo de número 1, dizendo assim: nós que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhos, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Aqui, o escritor aos Hebreus, ele está falando de todos aqueles que morreram na fé em Cristo Jesus. Quando a gente abre no capítulo de número 11, ele vai falar sobre a fé. E então ele vai relatar grandes homens e mulheres de Deus, que pela fé Deus os exaltou e Deus realizou sinais, maravilhas, prodígios e milagres. E também cumpriu diversas promessas.
Quando chega no capítulo número 12, ele está dizendo assim: esses que morreram em Cristo e estão salvos na eternidade para todo sempre, já são a testemunha universal de tudo que vocês vão enfrentar daqui para frente. E é lógico que no pé da letra a gente pensa que são as pessoas que estão nos olhando. É claro que nós, como cristãos, como crentes, como aqueles que estão protestantes, aqueles que creem nas Escrituras Sagradas, estão sendo observados a todo momento pelas pessoas. Mas esse texto está falando que essa nuvem de testemunhas significa todas aquelas pessoas que testemunharam da glória de Deus, estão fundamentados na palavra de Deus e vivem hoje na eternidade com o Senhor para receber o corpo glorificado. Então eles já foram um grande testemunha para que a gente possa aprender com a vida deles e repetir tudo aquilo que é bênção e aquilo que é melhor com um comportamento de um crente em Jesus Cristo. Amém? Então ele diz assim: se livrem de tudo que atrapalha vocês. Então o que está atrapalhando? O que atrapalha a vida do crente? E o que atrapalha a minha vida? O que está te atrapalhando? Tudo aquilo que é um embaraço, tudo aquilo que está como se fosse um laço, uma armadilha, uma cilada, algo que vai ser uma arapuca para pegar a gente, que aparentemente pode ser até legal, ter uma aparência saudável, atrativa, boa, agradável aos olhos, prazerosa para a carne, possa ser que seja uma atrapalhação, um embaraço. Então a gente precisa ter discernimento, pedir a Deus discernimento espiritual e ficar atento com todas as coisas. Primeiro é vigiar e para depois orar. Então, com a intimidade com o Espírito Santo, a gente vai conseguir discernir o que provém de Deus, o que não provém de Deus, que é uma armadilha para nos atrapalhar ou algo que quer nos pegar. Então, cuidado, vamos nos livrar de tudo que está nos atrapalhando. O que está nos atrapalhando é necessário ficar para trás. E aí ele entra com um outro posicionamento dizendo: e do pecado? Porque tem coisas, irmãos, que nos atrapalham, mas não é pecado. Imagine que a gente está atrasado para um compromisso e a sinaleira fecha, a gente pega e fica na sinaleira. Nós somos o primeiro a sair, mas para a gente ali a sinaleira nos atrapalhou naquele momento. Não com as regras de trânsito que eu estou falando sobre isso, ou com as precauções que a gente deve tomar, e eu também não estou mandando ninguém invadir sinaleira, mas naquele momento para a gente foi uma atrapalhação, e não é pecado. Então tem coisas que realmente nos atrapalham, e o que tem de pessoas levantadas pelo diabo para nos atrapalhar não são poucas. Então a gente precisa vigiar com isso, para que a gente possa progredir de glória em glória para sempre. E então ele traz a preposição, ou uma alarde, ou uma atenção maior agora, falando e do pecado que nos envolve. Então, se estamos nessa terra, nessa vida, se estamos nesse mundo, o pecado nos envolve. O que ele não pode é tomar conta da nossa vida. Mas se a gente olha para algum lugar, se a gente ouve, se a gente participa de uma sociedade pecaminosa, corrompida, mergulhada no pecado, certamente ele está bem à porta. E então precisamos estar cheios de Deus para evitar o pecado. A única maneira da pessoa evitar o pecado é estando íntimo do Espírito Santo, porque é Deus que nos dá livramento. Ninguém por si só tem força contra o pecado. A única maneira de fugir da aparência do mal e de receber o escape, segundo as Escrituras Sagradas em Tiago, é através da humilhação diante de um Deus poderoso, para que Ele possa conceder a graça de evitar a fuga do pecado, ou ainda que Ele possa nos dar o escape para que não venhamos a cair em tentação, mas nos livrar do mal. Amém. E ele diz ainda: corramos com perseverança.
Então não é tempo mais de andar em passos lentos, não é tempo mais da gente ficar andando devagar, é tempo da gente correr. E aqui ele está relatando aquelas corridas romanas, ou até as Olimpíadas, ou campeonatos mundiais, onde os romanos aqui, eles se preparavam muito para diversos tipos de competições, entre as quais a corrida. Imagine que o atleta ele tem que se preparar bastante e estar motivado, estar com a alimentação adequada, ele tem toda uma preparação física, emocional, psicológica, uma preparação pessoal para ele poder competir e poder alcançar o prêmio proposto. Daí ele diz assim: com essa perseverança você vai precisar correr. Então, se você está numa prova para poder competir e chegar ali no auge, chegar para receber uma medalha, para ganhar um troféu, para receber o prêmio, para conquistar um título, para estar no pódio, você precisa perseverar. Vão ter dificuldades na prova e essa prova você vai precisar estar preparado. Então é necessário perseverar a corrida que nos é proposta. E essa corrida que ele está fazendo, essa comparação com a corrida espiritual, que é uma vida de santidade, de temor a Deus, de obediência às Escrituras Sagradas, para que a gente possa alcançar o alvo, e esse alvo é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Precisamos então estar perseverando e partir para o alcance daquilo que é o objetivo do crente, que é a coroa eterna para sempre. Amém. E a única maneira da gente conseguir alcançar essa vitória é ter os olhos, versículo de número 2, fitos em Jesus. Olhar para Cristo e não tirar os olhos das Escrituras Sagradas. Manter os olhos em Deus, na pessoa de Cristo Jesus. Atentar para o que diz as Escrituras Sagradas e seguir os princípios e ensinamentos bíblicos. Não tem outra maneira da gente se manter em santidade e correndo para alcançar a vida eterna, se não for por meio de Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. A fé veio através de Cristo Jesus, implantada nas nossas vidas, e das nossas vidas volta para Ele, para glorificar o nome dEle. Então Deus dá uma porção de fé para cada um de nós. Se a gente tem uma busca maior, a fé em graça, essa é derramada. Se a gente tem uma busca menor, menos fé, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Por isso que ele diz: não tire os olhos de Jesus Cristo, se mantenha na palavra. Ouça a palavra, leia a palavra, fale a palavra, viva a palavra, esteja na palavra, porque aí a sua fé está firmada em um fundamento eterno para sempre. E ainda continua: ele, pela alegria que lhe fora proposta. Então Jesus olhou e viu o final de todas as coisas. Ele sabia que aquilo seria o melhor para a glória e louvor do nome dele. Daí ele sentiu grande alegria, apesar do intenso sofrimento, apesar de tudo que ele passou. O final ia conseguir alcançar o objetivo proposto pelo Pai, o nosso Deus. E por essa situação ele suportou a cruz. Ele suportou a cruz, toda a humilhação, toda a afronta, toda a perseguição, toda a agressão física, verbal, moral, psicológica, social, todo espancamento, todas as dores, todo e qualquer tipo de sofrimento, ele suportou e morreu por cada um que crer e pela fé seria salvo. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Jesus, olhando para essa situação, ele suportou a cruz, desprezou inclusive a vergonha, ele não ligou pela humilhação, sabendo do prêmio, da recompensa, que era estar
sentar à destra de Deus e levar todos aqueles, inclusive a mim e a você que crê, para uma vida eterna e estar aliançado com Deus para sempre. Amém. Então ele suportou essa cruz, não ligou para a vergonha, a humilhação, e se assentou à direita do trono de Deus, onde ele está até os dias atualmente. E aí o escritor de Hebreus chega para a gente e diz assim: reflita, pare para pensar agora em Cristo Jesus, que suportou toda e qualquer afronta, perseguição, opressão, agressão, uma oposição de pessoas pecadoras, injustas, corrompidas, mas pessoas maléficas. Jesus não tinha pecado e suportou tudo isso. Pensem bem, reflitam agora o que eu estou falando, o escritor de Hebreus dizendo para mim e para você, para que vocês, nós, não nos cansemos, não venhamos a desistir por qualquer coisa, não abrir mão daquilo que Deus tem para mim e para você, para que a gente não fique triste, abatido, cansado, desanimado, exaurido, infeliz, para que a gente não fique derrotado, alienado, sofrido. Jesus suportou tudo isso para que eu e você não desse desculpa de não congregar, de não adorar, de não viver uma vida de compromisso com Ele, de não buscar o estudo das Escrituras, de não orar. Jesus fez tudo isso para que a gente não dê mais desculpa de uma vida sem compromisso e responsabilidade com o Reino. E outra coisa, não falem que estão cansados nem desanimados. Nós somos seres humanos e quem é que não fica cansado, triste e desanimado? Impossível. Por isso que ele começa dizendo, para a gente ficar em comunhão com o Espírito Santo, em intimidade com Deus, para que Ele possa nos dar força. Porém, Jesus suportou tudo isso para que a gente não fique cansado, desanimado, afadigado e cheio de desculpas. Meu Deus! Oh glória! Acaba por aqui ou continua? Ainda tem mais 8. A teologia liberal começa a arrancar as páginas da Bíblia e construir outra Bíblia. Ele vai ler isso e ele já bota para um outro livro. Porque quem quer faz, quem não quer inventa desculpa. E o livro de Hebreus não vai dar chance para a gente nem ficar abatido. Então ele está dizendo assim, a nossa busca precisa ser intensa, porque naqueles momentos de maior dificuldade na nossa vida, Deus pode derramar uma graça de sobrevivência, de reanimação, de avivamento, para que a gente não fique fatigado, depressivo e acabado. Ele já dá a fórmula. Oh glória! Esse Jesus é lindo. No versículo número 4 ele fala, na luta contra o pecado, está pensando que é só vocês que enfrentam tentações? Nessa luta, Paulo falou, eu esmurro a minha carne, eu bato no meu corpo, porque eu não estou suportando. Eu orei 3 vezes para que Deus me livrasse dessa tentação, desse espinho na carne, desse problema terrível que eu enfrento. E aí a resposta de Deus foi, minha graça te basta, para que você saiba que eu faço tudo pela sua vida, eu estou na sua vida, mas você não se ensoberbeça.
Então, um emissário de Satanás esbofeteava Paulo para que ele soubesse que ele era humano, limitado e pecador. Paulo, todos os ministérios e todos os dons, imagine eu e você, sempre vai ter aquele diabinho que Deus vai deixar nos dar nos dois tapas. Ou não? Agora ele só vai poder dar os tapas na gente quando Deus disser, pode dar. Por isso que ele vai trabalhar na disciplina já. Porque o anjo do Senhor acampa ao seu redor daquele que os tem e os livra. E o inimigo só vai poder chegar se Deus permitir. Aí ele vai dizer o seguinte: eu estou falando de endemoniamento. Crente não fica endemoniado. Caiu endemoniado, estava na igreja, nunca teve aliança de verdade com Jesus, nunca se converteu. Porque quem habita em crente é Espírito Santo de Deus, amém? Amém. E ele diz assim: na luta contra esse pecado, vocês ainda não sangraram. E aí a gente se lembra que Jesus nos é dizendo, orando, intercedendo, e ele começa a sangrar pelos poros da pele. Os poros dele começaram a sangrar, lutando contra o pecado. Os mártires, ele traz aí os mártires que lutaram, falaram, os profetas que apontaram o pecado, falaram sobre a corrupção, deram a vida para que o Evangelho pudesse chegar e ainda está prevalecendo, que o nome do Senhor fosse glorificado. Então será que nós, lutando contra esse pecado que está instalado na sociedade, que está na vida das pessoas, que está ao nosso redor, que está em tudo que a gente olha, vê, o mundo jaz no maligno, nós nascemos no pecado, fomos concebidos no pecado, todo homem, ser humano é pecador, mulher também, as pessoas são pecadoras. Será que a gente está resistindo a ponto de derramar o nosso próprio sangue para estar com Cristo? Na luta contra o pecado vocês ainda não resistiram, ainda tem mais. Vou tratar vocês como adulto agora. E quando se ferir, não é para sair correndo para a mãe, ai, chorando, eu estou sangrando, bota um remédio. Vocês precisam sangrar e suportar e perseverar até o fim, será salvo. Claro que eu estou falando isso de forma espiritual, não literal. E aí ele diz: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Jesus Cristo dirige a cada um, e o próprio Deus fala com cada um de vós como filhos. Eu vou lembrar. Se vocês esqueceram, eu vou lembrar. Versículo de número 5. As piadas. Meu filho, minha filha, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Nada de murmurar, nada de reclamar, nada de se queixar, nada de querer saber o porquê que Deus está fazendo isso, querer que Ele te explique por que está acontecendo isso na sua vida, e fim de papo. Ele é soberano, é dessa maneira, Ele é um Pai cuidador e sabe o que é melhor para mim e para você. Dá glória. Lembrando um irmão que deve estar na glória, vou passando pela prova e dando glória a Deus. Não se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama. Então ele está dizendo o seguinte: esses acontecimentos é porque Ele está enxergando a mim e a você como filho, como filha que Ele ama, e Ele está, através dessa situação, dessa problemática, através desse nosso sofrimento, está glorificando o nome dEle, e Ele está no processo que a gente vai amadurecendo espiritualmente para a glória e louvor dEle. Através disso, Deus está tratando, moldando o nosso caráter. Quanto mais desvio de caráter, mais uma saúde. Menos desvio de caráter, menos sol.
Não necessariamente nessa ordem, porque Deus pode pensar em determinado dia e dizer assim: o outro está rindo porque o irmão tomou a sola, vai lá também, dá 2 bofetes nele. Porque Deus não faz diferença. Ele não tem filhos favoritos. Então, quando a gente vê o irmão passando na prova, chorar, interceder por ele e estar com ele nesse negócio. Porque se a gente começar, às vezes está vendo o irmão, a solinha me toma aí também, você. Eita Jesus! E é por amor, hein? Uai, painho! Por amor. E Deus, esse verbo aqui, no grego castiga, não é aquela sola forte para poder a pessoa ficar arrasada, acabada e destruída. Esse sentido do castigar aqui, é dele dar uma punição a ponto da gente suportar e sair daquela disciplina severa, cheio de vontade de estar mais próximo dele. É com amor. E ele só faz isso com aquele que ele aceita como filho. Posso dizer glória a Deus? Deus não vai tratar dessa maneira quem não é filho. É por isso que a vida do crente é difícil. Se você vê uma pessoa que está dando tudo certo, Jeremias falou: essa turma aí aprontando, eu aqui no miserê, pai. Abacuque falou a mesma coisa, Asaf falou a mesma coisa no Salmo, Davi pensou dessa maneira, Jó nem se fala. Somos seres humanos. E aí todos sentiram a presença da glória de Deus, e Deus revelou algo sobrenatural, assim como fez com o escritor de Hebreus, para que ele pudesse lembrar para mim e para você, dizendo assim: tudo isso acontece porque o meu amor está em vocês, e vocês são meus filhos para sempre. Esses não está acontecendo nada, está parecendo que está prosperando, dando tudo certo, porque eu não tenho parte com eles. Eles não são meus filhos. Então, quando a gente olha e vê que o outro não está acontecendo nada, que a vida parece que está mansa e satisfeita, a gente fica com maior temor, porque eles não são filhos. Os filhos são disciplinados para o nome do Senhor ser glorificado, o nosso caráter ser moldado conforme o caráter de Cristo. Aí ele vem no versículo de número 7. Se é o 7 a perfeição, olha só o que ele vai dizer: suportem as dificuldades. Seja adulto. Tem crente criança? Não é mais para esse tempo. Quem suporta a dificuldade é um crente maduro. E aí eu estava expressando esse amor do Senhor para com as nossas vidas ontem no plantão, com uma pessoa que estava afastada e voltou para os caminhos do Senhor. Glória a Deus por isso. Eu falei: a sua fé não pode estar relacionada com ambientes, pessoas, cores, temperatura, clima. A nossa fé é racional. Ela não é emocional. Ela não depende de ninguém e de nada para a gente crer. Então, se tiver tudo maravilha, a gente crê. Se tiver com problema, a gente crê. Se tiver com dificuldade, a gente crê. Se Deus não está falando nada há alguns dias, a gente crê mesmo assim. Se Deus está fazendo e acontecendo, louvado seja o nome do Senhor, a gente crê. Se ainda não chegou aquilo que a gente gostaria, a gente crê. Se já chegou e está com mais aflição, a gente crê. Nós cremos, independente das circunstâncias. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Então, tudo que está acontecendo de ruim na nossa vida não é mais ruim, segundo o escritor dos Hebreus,
Isso tudo é uma disciplina do Senhor para nos santificar e a gente chegar na eternidade avivado e cheio de pedra na nossa coroa. Glória a Deus! Deus não vai desperdiçar nada dos nossos acontecimentos, irmãos. Seja um problema, uma crise de relacionamento, um problema de comunicação, uma escassez financeira, uma dificuldade, uma falta de emprego, uma conta que não dá para pagar, alguém que nos agride, qualquer coisa na nossa vida, entenda de uma vez por todas, é para a glória e louvor do nome do Senhor, é permissão para a gente estar em santidade na eternidade para sempre. Tudo Deus usa para a glória dele. A gente pensa que está no problema, mas Deus está fazendo com que as adversidades, as dificuldades, as situações ruins, as tentações, as provocações, as afrontas, as perseguições, seja para nos santificar. Oh glória! Deus os trata como filhos. Ponto, acabou. A identidade, Ele sela a identidade dele na nossa vida como Pai. E Ele diz: eu amo vocês, é por isso que vocês estão enfrentando essas situações, é por isso que vocês passaram por essas situações, é por isso que vocês vão enfrentar mais situações, porque com meu Deus eu salto muralhas. Ainda que eu passe pelas águas, eu não vou me afogar. Ainda que eu adentre pelo fogo, eu não vou me queimar. Ainda que eu estiver rodeado de água, essa não pode me submergir, porque o meu Deus está comigo onde eu estiver. Essa é a compreensão do crente maduro. E quando a gente tem essa compreensão, então a gente para de murmurar, de se queixar, de perguntar, de pedir explicação, e a gente começa a glorificar, a agradecer a Deus, não porque a gente está enfrentando a dificuldade, o problema que muitas vezes foi a gente que entrou, não foi Deus que nos colocou, a gente entrou e Deus está permitindo, porque isso Ele vai moldar o nosso caráter sim, mas a gente precisa agradecer, porque em meio à circunstância, à adversidade, o problema, a dificuldade, Deus está nos tratando como filhos e vai nos abençoar no fim. Ele transforma a maldição em bênção, Ele transforma o caos em milagre, Ele transforma o que não existe em existência. Ele é um Deus criador de todas as coisas. Para Ele não existe impossível. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Aí os jovens não querem ser disciplinados e aí eles ficam na igreja de movimento, nas seitas neopentecostais, porque eles não suportam, a geração de hoje não suporta ser disciplinado, porque são órfãos de pai, às vezes órfãos de pai vivo. Quando fala pai, está falando mãe também. Então, nós como pais temos uma importância muito grande na vida dos nossos filhos. Se a gente aliviar a disciplina, Deus vai fazer com que os nossos filhos enfrentem as disciplinas espirituais necessárias para serem salvos. E eu e você podemos ser um instrumento de Deus para ser intercessores, para entrar na brecha por eles. E glória a Deus por aqueles que têm pais vivos e disciplinadores. Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês são bastardos. Olha o que ele traz. Já que ninguém está tratando como era para tratar, ensinar como são filhos. Então examine o ser humano, o homem a si mesmo, e veja agora se ele está convertido e se ele é filho de Deus e filha de Deus. Feche seus olhos agora e avalie a sua vida. Como é que está a sua vida? Vocês são filhos de verdade, legítimos do Senhor, por intermédio de Cristo Jesus. Ele é o primogênito dos muitos que somos nós, ou nós não tivemos um encontro verdadeiro com Cristo ainda, e a gente pensava que a gente era filho, e na realidade a gente está envolvido com a religião, mas a gente nunca teve um encontro com Cristo.
é tempo de se encontrar com o Senhor, é tempo de o achar. Se toda essa dificuldade a gente está passando e Ele está operando em nós, é porque somos filhos legítimos, não bastardos. Os que estão no mundo estão perdidos, mas nós fomos achados por Cristo. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, versículo número 9, e nós os respeitávamos. Os respeitávamos. Hebreus 110, mais ou menos, 100, 110 depois de Cristo. 2020 depois de Cristo. Os pais disciplinam os filhos fogem de casa, se associam ao Nertreifoko, esse não corta na hora. Ele lá é colocado como se fosse o herói, o corajoso, o melhor, o cara. E esse próprio filho depois tira a vida do pai porque queria o melhor para ele. A geração que a gente está vivendo. Mas sim, ele diz, se tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos, hoje não existe respeito mais com os idosos. A pessoa pega o ônibus, o idoso cheio de compra na mão, aí um fica olhando para o outro, está nem aí, abre no celular e o idoso para lá e para cá se batendo. Aí já estando chegando no ônibus, ninguém nem levanta. Pode não ser uma realidade para a sua cidade aí do sul, mas para a minha cidade aqui no Nordestão, meu filho, aqui não é para amador não. Nós precisamos respeitar os nossos pais. Esse respeito é a palavra de honra que ele diz. Honra teu pai e tua mãe como primeiro mandamento de promessa, para que se estendam os dias nessa terra. Não seja encurtar os dias de vida por desrespeito aos vossos pais. Deus pune e tira a vida daquele que não honra os pais, não respeita os pais. Quanto mais devemos nos submeter ao Pai dos Espíritos, e aí Deus agora coloca num patamar, e Ele traz a revelação que a gente estava sujeito aos pais físicos, carnais. Quanto mais aquele que pode mandar destruir o Espírito. Não tenha medo daquele que destrói a carne, mas daquele que pode destruir a alma. Então ele fala, a gente precisa se submeter àquele que pode enviar o pecado junto com o pecador para o inferno. Então se submeta a ele para assim vivermos. Deuteronômio, então escolhe, pois, entre os dois caminhos, a vida e a morte que eu te apresento agora. Escolhe, pois, a vida para que vivas, você e tua família, e seja próspero. Versículo 10 diz, nossos pais nos disciplinavam por um curto período, alguns mais, outros menos, e eu estou falando da disciplina de educação com ensinamento e virtudes em amor. Eu não estou falando dos pais que espancam os filhos, que agridem, que são contrários às Escrituras, os princípios de ensinamento das Escrituras que diz, pais, não provoquei as iras dos seus filhos. Então a criança não está fazendo nada porque ela chega bêbada em casa e encontra o guri ali já está cascudo. A mãe está fazendo alguma coisa, a criança está chorando, ela pega água quente, ou só eu que vejo essas coisas na mídia? Não está falando sobre isso. Ele está falando de uma correção amorosa, um ensinamento, um discipulado, um caminhar junto, um carinho, um amor. Se nossos pais faziam isso por um curto espaço de tempo, ainda que tem mães que ainda dão uns tapas nos filhos grandes hoje, sim ou não? Minha avó mesmo, misericórdia, chegava nos sobrinhos, nos netos, que eram os primos todos, e aí chegava nessas épocas que todo mundo se encontrava, ela fazia um cara de pergunta, quem não respondesse, meu filho, não recebia, não estava aberto.
Porque eu como mais velho dos outros, eu já chegava para pegar a pergunta mais fácil, porque aumentando os graus, eu já me colocava logo, que ela perguntava não sei o quê, e aí quem? Toma um tapão, mas ali era um tapa que depois a gente foi aprendendo os princípios do cristianismo, ainda que deturpado, que é errado, mas ali a gente estava com ensinamento de alguma coisa. Se nossos pais faziam isso com a gente, imagine o Senhor. Nossos pais disciplinaram por um período curto, como parecia que era melhor, e os nossos pais sempre querem o melhor para nós, pelo menos deveria ser assim, falando de pais de verdade, amém? Mas Deus nos disciplina para o nosso bem. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Deus não vai deixar nada acontecer na nossa vida para nos prejudicar. Isso é tremendo, irmão. Eu vou repetir agora para você entrar nessa dimensão. Deus não vai permitir que nada aconteça na nossa vida para a gente sair prejudicado e a gente perder. Tudo que Deus faz é para que a gente tenha um ganho espiritual, para nosso amadurecimento, para nosso crescimento, para a glória dele, para a gente se santificar. Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito de salvação em Cristo na eternidade, amém? Aleluia. Seja doença, seja problema, seja o que for, Deus está no controle perfeito da minha e da sua vida para sempre. Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. É um privilégio ser disciplinado por Deus para que a gente possa compartilhar, viver, se envolver com a santidade do nosso irmão mais velho. Os sofrimentos de Cristo refletem na nossa vida em santidade. É um processo de santificação. Acontece a santidade em 3 pontos. No momento que a gente faz uma aliança com Cristo, essa santidade vem de Deus para nós. A gente começa a tomar nojo do pecado, não quer andar mais com aquele grupo, não quer fazer mais aquilo, começa a se desviar da aparência do mal, não quer mais pecar. Depois vem um processo de santificação, de acontecimentos que Deus vai deixando acontecer para que a gente comece a amadurecer, estar atento, vigilante, discernimento, prudente, orar mais, buscar mais, jejuar, entrar no propósito, estar congregando, estar junto, e a gente vai crescendo, isso vai santificando, vai separando a gente da corrupção e do pecado. E lá na glória, um corpo glorificado em santidade e separação para sempre, amém? É isso que ele está falando, para que a gente possa ser oportunizado. É um privilégio. Fale para o Senhor, obrigado por tudo que eu passei na minha vida. Seja um problema que eu tive familiar no passado, seja porque eu não tive pai vivo, seja por isso, o que aconteceu, meu Deus, foi tudo para a tua glória. O Senhor está comigo em todos os momentos da minha vida, me levando de passos largos para a eternidade. E Deus vai usar tudo isso para que você possa ser um instrumento dele para poder curar, salvar e libertar vidas para sempre. Onde você mais sofreu, apanhou, teve problema, é aí que Deus vai santificar para que você seja um instrumento poderoso na mão dele. 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. E ele também não vai esconder as coisas da gente. Eu acho maravilhoso, fantástico, lindo as Escrituras. Não adianta. A mensagem de hoje é poderosa. Pode passar moto, pode passar caminhão, carreta, o que for. A palavra está santificada. Isso tudo é para nos santificar, irmão. Não. O inimigo pensou que estava usando a gente, Deus está nos santificando. Aleluia. O autocontrole, o Pai não perder.
é para a gente orar para cair fogo, é para que Deus possa abençoar e fazer com que ele seja alcançado pelas Escrituras. Aleluia! Aleluia. E a gente começa a ter uma outra compreensão espiritual. E ele não esconde da gente, ele está dizendo assim, ó, está pensando que é bom ser disciplinado? Não. Isso não é motivo de alegria no momento que está acontecendo, não. Quem é que quer estar num problema, jejuando, orando, as coisas não acontecem, virando a noite, cansado, aquela fadiga, uma luta, uma batalha, a guerra, parecendo que o inferno se levantou. Quem é que quer estar? Oh, glória! Ninguém quer. Oh, glória a Deus! Está lá atrás, ó, pega lá. O inimigo saiu tão doido agora, meu irmão, que se bateu no meu carro. Não tem para ninguém, Jesus. Tu és maravilhoso. Nós te amamos. E ele vai dizer assim, ó, no momento é terrível essas coisas. Quem é que gosta de dizer assim, não, Deus, eu quero passar a tribulação, Jesus, eu estou orando agora para você me colocar na maior tribulação. Ninguém faz isso, irmãos. As Escrituras é linda. Está dizendo, ninguém gosta desses negócios. Deixa sem alarme, Deus. Ninguém gosta, irmãos. Mas sim, é de tristeza. Olha aí no versículo de número 11, em Hebreus 12. É para chorar mesmo, irmãos. É para perder noite. Agora não é para questionar a Deus. Não é para se lamentar nem murmurar. É para chorar e agradecer a Ele, louvar nas lágrimas, para Ele transformar as lágrimas em alegria. A gente pode regar com lágrimas, um feixe de lágrimas, mas na manhã vem a alegria, um molho de alegria. Mais tarde, porém, produz fruto de quê? Justiça. Um fruto digno de quê? Justiça. Fruto digno de alegria, certeza, convicção, bem, coisas boas. Frutos que comprovam que nós somos filhos do Senhor. Frutos que as pessoas olham e dizem, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, eles são de Jesus, refletem a glória de Deus. Frutos quer dizer, pessoas são alcançadas, transformadas, libertas, curadas, salvas, por causa do que está acontecendo na nossa vida. Os nossos sofrimentos Deus usa para salvar, curar e libertar outras pessoas. Oh glória, fruto de justiça. E também de paz para aqueles que por ela foram exercitados. Deus nos coloca na prática. Aqui está a teoria, Ele está nos ensinando e Ele nos coloca na prática, para que isso seja em ações diárias, frequentes, para que a gente vá subindo degrau em degrau para a eternidade. Se assim a gente pode olhar esses degraus agora para a eternidade, essa escada para a eternidade, invisível, espiritualmente falando, para a gente poder pensar como seria. Não vai ter elevador, não adianta apertar o 10º andar e tentar fugir de tudo isso que vai acontecer. Não tem corrimão para que a gente não fique segurando nos outros, né? Tem que ter alguém para segurar. E quem vai subindo tem as canelas de óleo. Quando um segura, escorrega. Não tem para ninguém a salvação individual. E quanto mais degrau vai subindo, mais óleo nas canelas. Você não adianta, não tem como segurar, irmão. É a santificação. 12. Aí ele vem trazendo uma palavra maravilhosa para encerrar. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas. Está trêmulo, está com medo. O amor lança fora todo medo. Para com isso. Se fortalece no Senhor, na palavra. Deixa de medo, de receio, de dúvida.
Fortalece essas mãos para a batalha, para empreender, para avançar. A mão está simbolizando o quê? Empreendimento, algo que a gente faz, algo que é para trabalhar, para edificar, para construir. Nas mãos que estão os anéis que o Senhor coloca e identifica a nossa autoridade, que nos diz quem é, que nos dá uma identificação espiritual. É na mão que a gente consegue impor nas pessoas para elas serem curadas. É na mão que a gente segura os que estão afligidos. São nas nossas mãos que a gente consegue abraçar, acolher. São através das nossas mãos que a gente consegue fazer tudo para a glória de Deus. Fortaleça essas mãos, irmãos, e não deixe as pernas cambaleantes, vacilantes, trêmulas, os joelhos de quem não conhece a Deus, batendo no outro com receio, com medo. É para firmar os pés no chão e proclamar as boas novas. É para estar com as pernas rígidas, com o corpo rígido, com os joelhos fortalecidos em Deus. E aí vocês façam caminhos retos. Deus está falando para mim e para você que Ele está aplanando o caminho. Então não é para se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Não é para entrar numa curva sem freio. Não é para ir em velocidade numa curva acentuada e capotar. É para ir no caminho reto. E esse caminho é para a eternidade, porque os nossos olhos estão fixos no Senhor Jesus Cristo. É para ir no caminho reto. Jesus é o caminho. Não existe outro atalho, não existe outra estrada. É o caminho reto para a eternidade. Sabe para quê? Para esse caminho reto que a gente está indo. Aquele que está afastado do Evangelho, desviado do propósito, que está fundo, está raso, está manco, está aleijado, deixou de estar avivado com as Escrituras, está quente, agora está morto. Quem sabe os frios da fé também, mas aquela pessoa que não consegue mais estar ajustada conforme as Escrituras, alguém que está aleijado espiritual, que depende da minha e da sua vida, de ajuda da gente. E para que essas pessoas que estão sofridas por causa de lideranças, seja por causa dos pais, dos parentes, dos familiares, da liderança eclesiástica, por aqueles que estão num sofrimento terrível, com dores que não conseguem mais ficar em pé espiritualmente, estão sentados, inertes, não conseguem trabalhar no Senhor, ou quem sabe já estão caídos, machucados e que não tem mais força para caminhar. Eles não se desviem e sigam para o inferno. Não é porque os outros estão fazendo, é porque está na moda, porque é gospel, porque é não sei o que, não interessa. Essas pessoas que estão assim vão olhar para a gente e vão ser curadas. Elas vão ter contato conosco, nós vamos orar para elas serem curadas. Nós vamos liberar as boas novas da palavra para elas serem curadas. Nós vamos impor as mãos e elas vão ser curadas. Emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, e elas não se desviem do propósito, mas sim se alinhem com a vontade de Deus, e que essa cura alcance vidas, famílias e nações. É para isso que serve a disciplina do Senhor. E agora que você entendeu, você pode chorar na presença de Deus. Você pode se alegrar na presença dEle.
Quantas vezes, irmãos, nós murmuramos, reclamamos, porque não entendemos as Escrituras. Nos queixamos de tantas coisas. Queremos explicação de tudo, como se Deus tivesse por obrigação de dizer as coisas. Quantos de nós fazemos uma, duas, três, não sei quantas provas? Abraão só ouviu uma vez. Noé também, e a gente fica. Se fizer isso, acontece isso. Se não é assim, tem que ser da minha maneira. Não, Deus é soberano, irmão. E tudo que Ele está fazendo, Ele fez e Ele vai fazer. É para que a gente não se perca e seja salvo e alcance outras vidas. Oh, Senhor, nos perdoa pela nossa fragilidade e limitação humana. Hoje a Tua palavra foi revelada para nós. Tem tantos irmãos que estão sofrendo agora, sangrando de verdade, perseguidos, agredidos. E eles estão firmes à fé e a gente reclamando por tantas coisas, Senhor. Tantas coisas pequenas que não tem nem sentido. Oh, Senhor, queremos como igreja te pedir perdão nesse momento por não compreender o que o Senhor está fazendo no nosso meio, nesse mundo, para salvarmos. Quantos de nós, ó Deus, estão pedindo para que Jesus volte? Claro, nada, Senhor Jesus, não sabe que aquele grande dia vai ser um dia terrível e temível, e a gente não está preparado para encontrar com o Senhor. É por isso que o Senhor não voltou ainda, porque a tua igreja não está preparada. A gente só quer ter as coisas, só quer obter coisas. A gente está apegado com tantas coisas nesse mundo, Senhor. E a Tua palavra nos ensinou hoje que nada disso vale. Conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor, nosso Deus. Precisamos de Ti, Senhor. Não retira o Teu Espírito Santo de nós. Não, Deus. Clamamos a Ti nessa hora. Nos ajuda nas nossas fraquezas, Senhor. Aleluia. Somos pecadores, Deus. Mas a Tua disciplina nos coloca em santidade. Se não fossem as Suas disciplinas nas nossas vidas, Deus, aonde estaríamos agora? As Tuas misericórdias não têm fim. Obrigado por essa palavra, nosso Pai, em nome de Jesus. Que venhamos a perseverar até o fim, Senhor. Santifica-nos na verdade, a Tua palavra é a verdade. Queremos, como pessoa, como igreja agora, Te agradecer por tudo que passamos, que às nossas vistas foram ruins, mas na realidade foi bênção e sempre será. E assim nós te damos graças em Cristo Jesus. Amém.